The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, bem-vindo a este tutorial interativo, detalhado e informativo do AdMet Predictor dedicado ao Medcam Designer. Então, os tópicos de hoje são trabalhar com o Medcam Designer, editar estruturas e também criar e salvar novas estruturas. Também veremos como calcular propriedades AdMet dentro do Medcam Designer. Então, sem mais delongas, vou abrir um arquivo com o qual já trabalhamos antes, que é este conjunto de 500 piridiloxetenonas. Vamos abrir este arquivo que usamos no tutorial anterior e, como você deve se lembrar, os identificadores dos compostos foram capturados em um campo de identificador rotulado como EDX, então vamos especificar este como o campo apropriado para nossos identificadores. E assim, carregamos nosso conjunto de 500 compostos aqui. Existem várias maneiras de você realmente abrir o Medcam Designer a partir do AdMet Predictor. A primeira maneira é olhar para os ícones aqui, por exemplo, e você verá um aldeído nesta barra superior, e se passar o mouse sobre ele, aparecerá escrito Medcam Designer. Se você clicar nisso, ele realmente abrirá uma janela do Medcam Designer. Então essa é a primeira maneira. A segunda maneira é dar um duplo clique em uma das estruturas contidas na tabela. E, por exemplo, se dermos duplo clique nesta estrutura, ela aparece. Podemos arrastá-la para o meio para abrir mais espaço. Se identificarmos um problema com este composto, desenhado errado, este oxigênio aqui deveria ser um nitrogênio. Então, por exemplo, podemos querer editar este composto e, para fazer isso, selecionaríamos o ícone de nitrogênio e simplesmente clicaríamos aqui, certo? Agora, para corrigir a estrutura, o que você faria é pressionar esta tecla de transferência, esta seta apontando para a esquerda, para colocar a estrutura de volta na planilha em sua nova forma, e então uma janela de diálogo será aberta para avisar que você estará transferindo um composto do Medcam Designer. E este é, na verdade, um composto já existente na planilha que será modificado por esta operação. E o software, na verdade, mantém o registro da encarnação anterior desta molécula e também, é claro, fornece a nova estrutura atualizada para ela. Ok. A outra maneira de fazer isso seria, por exemplo, criar uma nova estrutura a partir de um dos compostos desta tabela. Então, se você pegar, por exemplo, o composto 3, der um duplo clique nele, da mesma forma que fizemos anteriormente, e da mesma maneira vamos trazê-lo para o centro da nossa tela aqui, para enxergarmos um pouco melhor. Por exemplo, podemos querer modificar este flúor em um grupo trifluormetil, e a maneira de fazer isso é selecionar o átomo de carbono aqui e então trocar este flúor por um carbono. É muito simples. Depois, você selecionaria a ferramenta de ligação e desenharia 3 ligações para esse carbono e então rotularia cada uma delas com átomos de flúor 1, 2, 3, certo? Neste ponto, uma das coisas que você pode querer fazer é limpar essa molécula. Por exemplo, ao selecioná-la, se você clicar com o botão direito do mouse, pode limpá-la e dar a ela uma representação visual que você preferir, por assim dizer. E há várias opções. Você também pode girar esta molécula agora mesmo,
horizontalmente ou verticalmente, para alcançar a orientação que deseja visualizar. Você pode girá-lo com esta ferramenta de rotação 2D. Selecione um átomo da molécula e gire até obter uma representação que agrade, até novamente chegar a uma representação que você goste. O que ainda não fizemos, porque temos uma nova molécula aqui, é nomeá-la, então podemos realmente nomeá-la apenas modificando o seu nome e podemos simplesmente pegar o nome principal e adicionar um CF3, então CF3, e clicamos em OK. E agora, se clicarmos nesta seta de transferência, ela vai adicionar essa molécula, porque é uma nova molécula, ela será adicionada à nossa tabela. Então, está nos informando antes desta operação que vamos transferir a molécula. É um novo composto que será adicionado à planilha, clicamos em OK para transferir. Agora, se formos até o final da nossa tabela, em vez de termos 500 compostos, na verdade temos 501, e como você verá, essa molécula está sob a orientação que demos a ela quando a limpamos e a orientamos. Há mais coisas que você pode fazer. Vamos voltar para a nossa janela do Medcam Designer aqui. Outra coisa que podemos fazer é salvar a estrutura. Então, podemos salvá-la sob o preditor ADMET no formato .csk, conforme indicado. Aqui vamos nós. Tudo certo. E também podemos exportá-la como um SDF, que é um formato mais comum. Então, em exportar, agora vamos dar o mesmo nome para o arquivo. E lá vamos nós, certo? Outra coisa que podemos fazer é exportar de forma semelhante como uma representação. Então, podemos exportar como um JPEG. Por exemplo, se você quisesse adicionar isso em um documento do Word ou em uma apresentação do PowerPoint e precisasse de uma representação visual da molécula, poderia facilmente usar esse tipo de arquivo para fazer isso de forma prática. Vamos simplesmente clicar em salvar. E agora você realmente pode ver que temos arquivos diferentes. Temos um SDF, temos o CSK, o JPEG e depois o SDF. Salvamos em 3 formatos diferentes. Se dermos um duplo clique no JPEG, teremos a representação gráfica do composto. Certo? Este é um processo muito simples. O que podemos fazer agora para continuar nosso trabalho é abrir uma nova seção, criando assim uma nova janela do Medcam Designer. E em vez de levar apenas uma estrutura para o Medcam Designer, vamos realmente levar um conjunto inteiro de estruturas. Você pode enviar até 100 estruturas por vez ou importar até 100 estruturas no Medcam Designer por operação. E para fazer isso, precisamos clicar neste botão chamado Medcam Designer, que está localizado aqui na nossa lista de ícones, bem no topo da tela, certo? Uma das coisas interessantes que você percebe aqui é que esses compostos estão orientados aleatoriamente, provavelmente porque foi assim que o químico que os inseriu desenhou. Então não havia uma orientação privilegiada. O que podemos fazer é alinhá-las por um esqueleto comum. Essa é uma ferramenta muito útil e agora estamos olhando para essas moléculas na mesma orientação e podemos enviá-los de volta para a tabela do ADMET Predictor, certo? Dessa forma, e todos eles agora aparecerão na mesma orientação. Então, novamente, você pode facilmente fazer isso para até 100 estruturas de uma só vez, se desejar. Você pode até fazer isso com um número muito maior de estruturas, usando o Medcam Studio, mas isso realmente não está dentro do escopo do Medcam Designer. Então, vamos continuar. A outra coisa que eu queria dizer aqui é que realmente, de fato, não perdemos absolutamente nada ao passar por várias janelas. Todas as informações que tínhamos antes estão nessas janelas separadas e disponíveis para nós.
Então, realmente não perdemos nada ao longo do caminho. Essa informação ainda está lá. Então, agora vamos voltar ao nosso conjunto de estruturas de suporte aqui. Uma das coisas legais que podemos fazer é calcular propriedades AdMatch dentro do ambiente do MedCham Designer. Então, repare aqui, você tem este ícone de propriedades AdMatch, e se você selecionar isso, o software vai realmente calcular as propriedades AdMatch para essas moléculas. Então, eu tenho todas as licenças ativadas aqui, portanto, todo o painel de propriedades AdMatch está sendo calculado. Essas estão em linhas individuais. E nas suas colunas, você tem os 10 diferentes compostos, ou seja, aqueles que trouxemos do AdMatch Predictor. Então, esta é uma maneira interessante de inspecionar quais são as mudanças nos pontos finais previstos em função das alterações químicas realizadas. Talvez haja algumas mudanças químicas sutis feitas nesse conjunto de moléculas ali na parte superior, por exemplo. Agora, neste ponto, podemos realmente exportar essas moléculas como um arquivo SDF. Então, o que faremos a seguir é exportar todas essas moléculas usando o formato SDF e vamos dar a elas o nome de arquivo PO Export Mo10 para facilitar a identificação, certo? Portanto, vamos exportar essas 10 moléculas para um arquivo SDF. E repare que o software está nos perguntando se queremos exportar os atributos ADMAT, que são todos os endpoints que calculamos junto com as estruturas. E sim, isso é algo interessante de se fazer. Então vamos em frente e fazer isso, certo? Agora, se voltarmos para a nossa janela do AdMatch Predictor e abrirmos este arquivo export10.sdf, então estaremos trazendo esses compostos junto com as propriedades correspondentes. E, na verdade, havia uma opção na caixa em que você pode tanto apenas ler as estruturas, quanto ler as estruturas com todas as propriedades associadas a elas, ou seja, todas as informações relevantes. Observe algo aqui. Como você pode ver, há valores para os pontos finais que estão em vermelho. Esta é uma convenção dentro do MedCham Designer e também do AdMatch Predictor para sinalizar previsões fora do escopo. Então aqui temos uma previsão fora do escopo para este modelo, para este composto em particular. Observe que a situação não é a mesma para os outros compostos da série, o que na verdade é bom. Pode haver alguns compostos. De fato, há mais um. Esses são realmente sinais muito importantes e bastante relevantes no que diz respeito às previsões. É importante observar que essa convenção é sempre mantida quando você importa os compostos para o AdMatch Predictor. Novamente, temos exatamente a mesma convenção de que, por exemplo, aqueles compostos que estão fora do escopo para os endpoints serão sublinhados em vermelho. Agora, então, vamos abrir, por gentileza, mais uma nova janela do MedCham Designer. E o que vamos fazer aqui é lidar com uma situação completamente diferente. Digamos que estamos interessados em trazer estruturas de recursos que estão na web. Vimos alguns compostos relacionados aos nossos ou que gostaríamos de incorporar. Por exemplo, vimos o resveratrol. Gostaríamos de importar esse composto. Então, este é, na verdade, o Drug Bank, que é um recurso muito útil, e se descermos aqui, vemos uma representação do resveratrol. Também há uma opção de download, na verdade, várias opções de download. Então, se quisermos ver o que está disponível, você realmente tem a opção de exportar essa molécula como um arquivo SDF. Se você clicar com o botão direito do mouse, vamos salvar aqui e vamos dar o nome real para ela, que é resveratrol, ok? É só clicar em salvar e pronto, foi salvo. Agora podemos ir ao MedCham Designer e clicar em abrir e veja só, o resveratrol já está aqui, certo? Então essa é uma maneira de trazer isso para cá. Existe uma maneira ainda mais fácil. Vamos voltar ao nosso recurso na web aqui.
E você vê que, na verdade, existe a possibilidade de nos fornecer a cadeia Smiles deste composto. Se selecionarmos Smiles, a string Smiles aparece aqui. E a única coisa que você realmente precisa fazer é copiar, então Ctrl+C, estamos copiando o nosso Smiles e depois Ctrl+V na janela principal do MedChem Designer e o composto aparece. Certo? Então vamos nomear este composto. Vamos chamá-lo de resveratrol e podemos copiar e colar. Digamos que queremos fazer alguns análogos deste composto para estudar os efeitos de diferentes grupos R nas propriedades previstas, por exemplo. Basta pressionar Ctrl+C e depois Ctrl+V duas vezes se quisermos fazer duas cópias disso. É algo muito simples de fazer. Por exemplo, digamos que queremos reduzir isso ao esqueleto. Tudo o que precisamos fazer é selecionar a borracha e apagar esses grupos hidroxila, e agora temos apenas o esqueleto. Então vamos nomeá-lo de forma diferente, res scaffold, ok? E digamos, por exemplo, que estamos interessados em analisar outros análogos do resveratrol e, na verdade, existem alguns deles para analisar e considerar. Se você olhar aqui por estruturas semelhantes, há um composto chamado picetanol, que pode ser interessante incluir como um dos análogos a serem estudados. Então, é muito fácil navegar até este composto. Pronto? Aqui, basta selecionar sua ferramenta de conexão de átomos, clicar nesta posição e então adicionar um grupo hidroxila. Certo? E agora vamos dar um nome a ele, então vamos selecioná-lo e fazer o mesmo processo que fizemos antes. Clique com o botão direito do mouse, modifique o nome e então digite picetanol. Tudo bem? Agora, podemos seguir o mesmo processo que fizemos antes, que é, por exemplo, calcular propriedades ADMET para esses três compostos, ok? Então, novamente, podemos descer pela lista. É uma maneira muito fácil de inspecionar as diferentes propriedades. Vamos abrir outra janela do MedChem Designer. Se você está familiarizado com a linguagem Smiles e deseja inserir suas próprias cadeias Smile, também pode proceder dessa forma. Então, o que estamos fazendo aqui é apenas analisar as diferentes maneiras de inserir suas próprias estruturas no software. Já vimos algumas maneiras de modificar estruturas existentes ou trazê-las por meio de arquivos. Novamente, você pode inseri-los digitando cadeias de caracteres Smiles específicas. Então, em editar, selecione colar Smiles e aqui você pode inserir suas próprias cadeias Smiles. Por exemplo, se você quiser introduzir ácido propiônico em uma molécula, então a cadeia Smiles correspondente seria CCC, depois dupla ligação O e O, certo? E aqui, neste espaço específico, você pode colocar o nome dele, ou seja, o nome ácido propiônico, que é como essa substância é conhecida na nomenclatura química. Certo? Antes de inserir a estrutura, você pode exibi-la para garantir que está correta e, se perceber que não está, tem a oportunidade de modificar o Smiles. Certo? Então, este é agora o seu composto químico. Agora, em alguns casos, você pode precisar desenhar uma estrutura do zero e é isso que vamos fazer agora. Então, vamos abrir uma nova janela e desenhar uma estrutura nova do zero. Então, vamos procurar uma estrutura. Eu sugiro que a gente desenhe o fentanil, por exemplo. E aqui vem. E se quisermos vê-lo maior, podemos simplesmente clicar nele, o que vai realmente tornar muito mais fácil desenhar. Não tem problema maior. Então vamos em frente e desenhar essa molécula. Então começaríamos construindo a cadeia carbônica. Deixe-me abrir isso em tela cheia aqui para podermos ver melhor. Então, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono. Agora vamos adicionar um anel de ciclo hexano e depois nos preocupamos com os heteroátomos.
Voltamos para a nossa ferramenta de ligações, novamente desenhamos a cadeia carbônica. Agora vamos desenhar o nosso carbonila e a maneira de fazer uma ligação dupla é simplesmente clicar no meio da ligação simples. Isso vai transformá-la em uma ligação dupla, certo? Tudo bem. Agora vamos adicionar nossos anéis fenólicos. Antes disso, quero mostrar uma ferramenta interessante que, se você tiver alguns macrociclos, pode importar macrociclos de vários tamanhos. Então, este número aqui descreve o tamanho do anel. Portanto, se você quiser um macrociclo de 10 membros, basta clicar neste ícone e, se quiser fundi-lo a este anel, é só clicar aqui e ele será fundido. Claro, não queremos fazer isso, mas é uma ferramenta interessante e valia mostrar. Às vezes, desenhar grandes macrociclos à mão livre é desafiador, é uma ferramenta útil. Agora vamos colocar nossos anéis de benzeno, então vamos posicionar cuidadosamente um aqui e outro aqui. Agora, em seguida, vamos colocar nossos átomos de nitrogênio, um aqui e outro aqui, e também nossa carbonila, e é isso. Terminamos nossa estrutura. É simples de fazer, e agora provavelmente queremos nomeá-la. Então, clique com o botão direito e selecione Modificar nome. Isto é fentanil e queremos garantir que ele seja salvo corretamente para uso futuro. Quando quisermos salvá-lo, basta selecionar Salvar como e podemos salvá-lo em nosso formato CSK como fentanil e clicar em Salvar. Então, esse é um processo muito fácil, mesmo que você não tenha como trazer o arquivo. Ainda é razoavelmente simples esboçar suas próprias estruturas. Se você quiser analisar com mais detalhes os aspectos do ADMET Predictor ou do MedCham Designer, deixe-me lembrar que você tem acesso muito fácil ao nosso manual completo em ajuda do ADMET Predictor, disponível em formato PDF ou HTML, e você está totalmente livre para consultar qualquer detalhe relacionado ao que acabei de apresentar. Espero que este tutorial tenha sido útil. Agradecemos a sua atenção. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Tenha um ótimo dia.